segundo Marcos, penso que dispensaria qualquer comentário sobre esta narrativa, que o texto de Marcos já nos explica detalhadamente o mistério da paixão. Mas eu gostaria de pensar da narrativa da paixão 5 personagens que acredito ser, na figura desses personagens, está representado cada um de nós das nossas atitudes, da nossa profissão de fé, no nosso jeito de manifestar o nosso amor a Deus. O primeiro personagem aparece logo no início da narração: a mulher que ungiu com um vidro de perfume caríssimo o corpo do Senhor, preparando-o para a morte, como era o costume dos judeus. Tanto é que na Sexta-feira Santa nós vamos meditar que não deu tempo de ungirem o corpo do Senhor, porque era já a festa da Páscoa. E, portanto, a unção do corpo do Senhor, preparando para a morte, é feito com antecedência. E a figura dessa mulher, que usou de um perfume caríssimo e finíssimo para ungir o corpo do Senhor, para prepará-lo para a morte. Isso é muito significativo, porque ela ofereceu o que de melhor ela tinha. Ela ofereceu aquilo que lhe era mais valioso. E penso que quando nós olhamos para essa personagem, nós nos questionamos, porque muitos de nós nos contentamos com migalhas, doamos migalhas para Deus, doamos aquilo que sobra, doamos o resto, não queremos aplicar e dar a Ele o melhor, não queremos ungir-lo ou manifestar a Ele aquilo que de melhor nós temos. E é preciso que nós tenhamos a coragem de dar para o Senhor o melhor. Primeira personagem. O segundo personagem, a figura de Pedro. Pedro recebeu muitos ensinamentos do Senhor. Pedro recebeu muitos questionamentos. Pedro foi muitas vezes corrigido e foi elogiado, algumas vezes, pelo próprio Senhor. Então, quando nós olhamos para a figura de Pedro, nós primeiramente lembramos da coragem de Pedro de largar tudo. Era pescador, e você pode olhar no início do Evangelho de Marcos. Quando o Senhor passa o vento pescando, ele olha para Pedro e diz: vinde após mim, eu farei de vós pescadores de homens. E Pedro largou tudo, abandonou tudo, deixou a sua empresa de pesca, deixou para trás e seguiu os passos de Jesus. E na caminhada seguindo Jesus, quantos momentos difíceis, quantas correções, quantas puxões de orelhas o Senhor teve que fazer em Pedro, porque ele agia sempre no ímpeto, mas não deixou de amar. E recebe do Senhor, dizendo para o Senhor, quando o Senhor disse que entregaria para a morte quem iria para Jerusalém para sofrer a paixão, Pedro diz: não, Senhor, que Deus não te permita tal coisa. Eu seguirei para onde quer que vá, mesmo que eu tenha que morrer. E diz o texto, Jesus diz para ele: ainda hoje, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes você terá me negado. Ele nega o Senhor 3 vezes. E quando se recorda das palavras do Senhor, ele sai, diz o texto, chora amargamente.
figura de Pedro nós também nos encontramos. Quantas e quantas vezes nós negamos o Senhor? Quantas e quantas vezes nós omitimos e perdemos a oportunidade de dizer, quando diziam, você é cristão? Não, não sou. Ou então, ou se não negamos com as palavras, negamos com atitudes. Quando nos é pedido que testemunhemos, quando nos é pedido que saiamos do nosso comodismo, quando nós temos que enfrentar uma situação difícil, muitos de nós também somos que nem Pedro. A diferença é que Pedro, quando percebeu que tinha negado, chorou amargamente por ter negado o Senhor. E o Senhor, quando passava com a cruz, o Evangelho de Mateus nos conta esse fato, Marcos omite, mas o Evangelho de Mateus nos conta que quando ele saiu para chorar atrás da coluna, o Senhor passou carregando a cruz por aquele caminho e fixou nele o olhar. Somente o olhar de Jesus para Pedro deu força para ele continuar a caminhar. Então, o segundo personagem tem muito de nós. O terceiro personagem é Judas. Judas teve a mesma oportunidade. Judas teve a mesma formação. Judas estudou na mesma escola, teve o mesmo mestre. No entanto, por 300 moedas de prata, vendeu o Filho de Deus. E o sinal da traição foi um beijo. O beijo mais dolorido que Jesus recebeu. Mas, na figura de Judas, nós olhamos para esse personagem e queremos pedir ao Senhor a graça de amá-lo. A graça de não vender o Senhor, mas de sermos fiéis a Ele até o fim, de converter o nosso coração e entregarmos a Ele a nossa vida, para que verdadeiramente o amor de Deus que é revelado para nós na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo penetre no nosso coração e nos faça homem e mulher de verdade. Não homem e mulher mais ou menos, mas homem e mulher de verdade, comprometidos com o reino de Deus, comprometido com a verdade do Evangelho, a verdade que liberta, a verdade que salva, por mais dolorida que ela seja. Tenhamos nós a coragem de enfrentar, de testemunhar a verdade. Sejamos diferentes de Judas. O quarto personagem que me chama a atenção dessa narrativa é a figura de Pilatos. Pilatos, influenciado pela multidão, influenciado pelos sumos sacerdotes, entrega Jesus à morte. E ele conversa com Jesus. Certa feita vai perguntar para Jesus o que é a verdade. E vai pedir que Jesus se manifeste porque estão acusando. Mas o Senhor nada fala. E o silêncio do Senhor é a palavra mais profunda que Deus disse a todos nós. Ao silenciar, revelou a nossa palavra de salvação, o mistério de amor de Deus por cada um de nós. A figura de Pilatos nos faz compreender que a salvação chegou até nós, que Deus continua acreditando no ser humano, que Deus continua acreditando em nós, que Deus continua revelando a nós o seu amor, porque nos revelou na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Peçamos ao Senhor a graça da fidelidade e do amor, para que a salvação, para que o poder da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, que se manifesta diante dos nossos olhos, seja contemplado por todas as pessoas. E aí eu encerro com o quinto personagem, a figura do jovem que seguia Jesus envolto com um lençol. Diz o texto: e
Ele escapou-se daquele lençol que cobria o seu corpo, e o texto do evangelista diz: ele fugiu nu, mas ele seguia o Senhor de pé. A coragem deste jovem, talvez não compreendesse o que estivesse acontecendo, talvez não entendesse aquele mistério que estava se desvelando aos seus olhos. Foi pego, e quando foi pego, escapou-se dos soldados e fugiu nu. Parece loucura, mas é de uma coragem extraordinária. E é essa coragem que eu peço que nosso Deus conceda a cada um de nós, para que também nós possamos seguir o Senhor e seguir para valer. Abandonar tudo aquilo que nos impede e deixar que o mistério da salvação revelado em Jesus de Nazaré, crucificado, se manifeste ao mundo, porque a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo é a nossa vitória. Como nos diz um trecho da oração eucarística número 4, ele destruiu a morte, e com sua morte deu-nos a vida, para que todos nós pudéssemos voltar à amizade com Deus, que possamos contemplar com o coração aberto, com o espírito atento, vigilantes, os mistérios da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, para com Ele celebrar a vitória sobre a morte, a vitória sobre o pecado, porque nós somos vencedores em Cristo Jesus, que por nós morreu e se entregou numa cruz. Que Deus nos ajude, nos fortaleça, para que sejamos nós fiéis a este propósito e a esta manifestação de Deus no meio de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio